Olá, alunos do nono ano. Vamos iniciar mais uma semana de estudos. Nessa semana, nós vamos estudar a equação do segundo grau. Vamos lá? O que é uma equação do segundo grau? É um conteúdo muito importante e inerente ao nono ano do ensino fundamental. Envolve equações do segundo grau e as suas formas de resolução. Este conteúdo será abordado de forma clara e objetiva, sendo pré-requisito no ensino médio, na própria matemática e em outras disciplinas, como a física, a química e a biologia. O que é uma equação do segundo grau, gente? É uma equação que tem como maior expoente da incógnita, lembrando que a incógnita são as letras, não é, gente, na expressão? Então, a equação do segundo grau é aquela que tem como maior expoente da incógnita o número 2. Tenho aqui alguns exemplos de equações do segundo grau. Olhem que nelas a gente tem, deixa eu colocar aqui o pincel, o apontador, a gente tem como maior expoente o 2. Aqui nós temos uma, que outra. 4 exemplos de equações do segundo grau, em que eu tenho o expoente maior, o 2. Mas vamos lembrar que existem equações do primeiro grau também. As equações do primeiro grau, a gente já estudou. São aquelas em que eu não tenho nenhum expoente na minha letra. Ou seja, essa letra, ela vai ter só um valor para ela. Como nessa daqui, ó, 5x igual a 10. Qual seria o número que eu ia colocar aqui no lugar do x, que quando eu multiplicar pelo 5, daria 10? Seria o 2, né? 2 vezes 5, 10. Então, a equação do primeiro grau, ela só tem um valor para o x. Mas a equação do segundo grau, como o x está ao quadrado, então o x vai assumir 2 valores. Podem ser valores diferentes, então, por isso que na resolução a gente vai encontrar 2 valores para x. Existem também equações do terceiro grau, onde o x vai ter 3 valores, do quarto grau, onde o x vai ter 4 valores, mas essas vai ficar mais para frente, viu? Então, equações do segundo grau, 2 valores para x. Nessa nossa aula, a gente vai aprender a identificar os coeficientes da equação, os elementos que aparecem na equação, e também resolver alguns tipos de equações do segundo grau, né? Vamos primeiro à lei de formação. Lei de formação de uma equação é como ela se apresenta para a gente, como a gente pode identificar que ela é uma equação do segundo grau. Primeiro, a do primeiro grau, né? Que eu já disse para vocês que a equação do primeiro grau, ela não tem nenhum expoente. A lei de formação dela é ax mais b igual a 0. Já a equação do segundo grau, ela tem outra lei de formação, ó. Ax ao quadrado mais bx mais c igual a 0, onde a, b e c são os coeficientes da equação. São as letras que vão assumir valores diferentes para cada equação, para cada situação. Toda equação na forma ax ao quadrado mais bx mais c igual a 0, com a, b e c sendo números reais, e o a diferente de 0, ou seja, os outros números podem ser igual a 0, mas o a não pode. Sempre que ela se apresentar dessa forma, ela é uma equação do segundo grau. Dica importante. A identificação na equação do segundo grau, os coeficientes a, b e c,
é importante para que o aluno fixe essa parte, pois na resolução de equações completas, os coeficientes são imprescindíveis. Então, vocês têm que entender, aprender que na equação do segundo grau, o coeficiente A, que vai assumir algum valor, o coeficiente B, que vai assumir algum valor, e o coeficiente C, têm que ser identificados. Como é que a gente identifica? O coeficiente de A é sempre o número que está com o x ao quadrado. É sempre o número que está com a letra, pode ser x ou outra, ao quadrado. É o coeficiente de A. O coeficiente de B vai estar sempre acompanhado da letra que não tem expoente. No caso, x. O B vai ser sempre acompanhado da letra que não tem expoente aqui aparecendo. E o C vai ser sempre o número que está sem nenhuma letra. Então, o coeficiente de A, B e C, é importante que vocês aprendam a identificá-los. Como eu disse no início do slide, a gente vai aprender nessa aula a identificação da lei de formação, a identificação dos coeficientes de A, B e C. E eu falei também que a gente ia ver algumas resoluções de equação do segundo grau. Antes da resolução, a gente tem que saber que existem equações do segundo grau completas e equações do segundo grau incompletas. A equação completa é aquela em que eu tenho o coeficiente de A, de B e de C na minha equação. Aqui, o coeficiente de A seria 1, porque o x aqui não tem nada, mas ele estaria acompanhado de 1. O coeficiente de B seria 3 e o coeficiente de C seria menos 2. Essa equação, ela pode vir embaralhada também, ó. Mas, como eu falei, é importante que você saiba identificar os coeficientes de A, B e C. Nós temos aqui 2A menos 5A ao quadrado mais 6. O coeficiente de A é o menos 5 aqui, ó, porque ele está acompanhado da letra que está ao quadrado. O coeficiente de B é o 2, porque ele está acompanhado da letra que não tem expoente. E o coeficiente de C é o número que está aqui. Então, eu tenho uma equação completa quando eu tenho os coeficientes de A, B e C. Não importa a ordem. E eu tenho as equações incompletas. Lembrando que somente o A não pode ser zero. O A tem que ser diferente de zero. Então, aqui nós temos um tipo de equação incompleta. Uma que eu tenho só o termo de A, o coeficiente de A, e o coeficiente de C, y ao quadrado menos 16 igual a zero. É uma equação do segundo grau, porque eu tenho um termo, o maior termo elevado ao quadrado, mas ela é incompleta porque ela não tem o coeficiente de B, ele é igual a zero. Essa aqui também é uma equação do segundo grau incompleta. Eu tenho o coeficiente de A, aqui, que é 2, e o coeficiente de B aqui, que é 4. Eu não tenho o coeficiente de C, ele é igual a zero. Então, existem as equações completas e as equações incompletas. A gente vai ver nessa aula a resolução de equações incompletas do segundo grau. Primeiro exemplo, quando o B é igual a zero. Então, eu vou primeiro ver como se resolve uma equação do segundo grau incompleta, onde eu não tenho o coeficiente de B. Eu tenho ax ao quadrado mais c igual a zero. Eu tenho aqui, no exemplo, y ao quadrado menos 16 igual a zero. O coeficiente de A aqui é 1, porque não tem nenhum termo aqui. E o coeficiente de B é menos 16. De B não, de C, né? O B é igual a zero. Eu não tenho ele aqui na minha equação. Como eu vou resolver? Eu vou primeiro passar o número que está desse lado para o outro lado. Sempre trocando o sinal. Então, menos 16 vai virar mais 16 do outro lado.
Então, agora eu tenho y ao quadrado igual a 16. Como o y aqui está ao quadrado, eu tenho que encontrar um número que ao quadrado dê 16. Ah, não sei qual é esse número. Então, se a gente não sabe qual é esse número, a gente vai tirar a raiz quadrada de um lado e do outro lado. A raiz quadrada de y ao quadrado, gente, a gente vai cancelar esse expoente 2 com a raiz quadrada, não é, gente? Ela vai ser eliminada quando eu fizer esse cancelamento. E a raiz quadrada de 16 é 4. Então, eu tenho aqui y igual a mais 4. Mas só o mais 4 ao quadrado que dá igual a 16? Não, né, gente? Vocês lembram que eu falei que a equação do segundo grau tem dois valores para x, no caso aqui para y? Então, mais 4 ao quadrado dá igual a 16, mas a gente também tem o menos 4. Menos 4 ao quadrado também dá 16. Então, aqui eu tenho dois valores para a minha incógnita. Por isso, eu tenho a equação do segundo grau. Vamos a mais um tipo de equação incompleta e a sua resolução. Nós temos aqui a equação que tem o c igual a 0. Então, eu tenho o coeficiente de A e o coeficiente de B. Não tenho o coeficiente de C. No nosso exemplo, nós temos 5x ao quadrado mais 10x igual a 0. Então, eu tenho o coeficiente de A, que é 5, e o coeficiente de B, que é 10. Vamos resolver. Antes de resolver, vamos fazer uma pequena observação. Eu tenho que x ao quadrado, vamos lembrar que x ao quadrado é como se fosse x vezes x. E que 2x é como se fosse x mais x. É diferente, não pode confundir. Para resolver isso aqui, essa observação é importante. Então, eu tenho aqui, ó, olhando para a observação, eu tenho que x ao quadrado é x vezes x, não é? Substituindo aqui, nós temos 5 vezes x mais 10x. Agora, vocês vão lembrar que lá no oitavo ano, vocês estudaram esse conteúdo, em que o x aqui está se repetindo várias vezes, então, ele vai ser colocado em evidência. Foi lá nos produtos notáveis. O que vai acontecer aqui? Ó, o x está se repetindo. Então, eu vou colocar o x que está se repetindo aqui fora e o restante eu vou colocar aqui dentro do parêntese. Então, ó, esse x aqui e esse x aqui, que estão se repetindo nos dois valores aqui, vai ficar aqui fora. O que restou? 5x mais 10. Então, eu tenho x vezes 5x é 5x ao quadrado. Eu não modifiquei a equação. E x vezes 10 é 10x. Então, agora, eu tenho x em evidência. Então, eu já tenho um valor para x aqui, ó. Se você olhar, x é igual a 0 ou 5x mais 10 é igual a 0. Então, eu já tenho um valor aqui para x. Não é isso? Então, a gente tem que encontrar o outro valor. Então, agora eu vou resolver essa outra equação aqui para encontrar o outro valor de x. Vamos lá. 5x. Vamos ver aqui o apontador. 5x mais 10 é igual a 0. É essa outra equação aqui. Aí é simples de resolver, não é, gente? Ó, passa o 10 para o outro lado com o sinal trocado. Mais 10 vem para cá, menos 10. Fica 5x igual a menos 10.
Agora, o 5, que aqui está multiplicando, vai para o outro lado dividindo, que é a operação oposta, inversa. Então, vai ficar x igual a menos 10 sobre 5. Fazendo o jogo dos sinais, menos com mais vai dar menos. E 10 dividido por 5 dá menos 2. Então, agora eu tenho a solução da minha equação incompleta do segundo grau. Eu tenho que ter dois valores para x. O primeiro valor é 0 e o segundo valor é menos 2. Então, sempre que eu substituir aqui nessa equação o x por 0, eu vou ter vai ficar igual a 0. E se eu colocar o menos 2 nessa equação também, no lugar do x, eu também vou ter um resultado 0. Então, a gente viu a resolução de dois tipos de equações incompletas. As duas seguem um padrão de resolução. E a gente também viu que a gente tem que saber identificar os coeficientes de A, B e C numa equação do segundo grau. Nós chegamos ao final da nossa aula. Vocês têm esse conteúdo também no livro didático. Vocês podem estar pesquisando lá. Vocês podem também fazer pesquisas em outros meios, outros vídeos na internet, para estar resolvendo as atividades que vão ser passadas. Eu espero que todo mundo tenha compreendido. Se não, podem tirar dúvidas. Se eu puder, eu vou ajudar da forma que eu puder. E até a próxima aula.